o seguinte, quem é que estava no domingo? O que você recebeu no domingo? Você recebeu o óleo nessa lâmpada. E no domingo, o Senhor nos trouxe uma lição muito importante. Para você que não estava no domingo, eu vou dar um resumo de um segundinho. No domingo, nós aprendemos que a gente também é importante. Porque a gente tem mania de cuidar de todo mundo, se doar para todo mundo, fazer as coisas para a nossa família, para as pessoas ao nosso redor, e isso é maravilhoso. Mas a palavra de Deus fala que a gente deve amar o próximo como quem? Como nós mesmos. Como que eu posso amar o próximo se eu não me amo, se eu também não me cuido, se eu também não me priorizo no que eu preciso? Então, o foco de domingo foi o Senhor nos ensinar, e nós fizemos 3 dias de orações por nossas vidas. Né? Eu até falei, ó, a gente ora pela nossa família, a gente ora pelo nosso trabalho, a gente vai fazer as nossas orações por dia, mas a gente vai ter um momento determinado que a gente orar por nós. Quem foi que fez esses 3 dias? Você fez? Meu olhinho estava até no finalzinho. Quando eu cheguei, a obreira já foi lá e encheu. Quem é que encheu o olhinho? Porque agora tem o plano B, tem o plano B não, a continuidade, a parte B. A continuidade. Você recebeu o olhinho? E se você não tem o olhinho porque você não veio domingo, mas se você prestar atenção no culto e sentir que Deus falou com você, você pode pegar esse olhinho no final e fazer este propósito também. Amém, pessoal? Amém. Bom, se no domingo o Senhor nos ensinou que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, e que a gente deve amar o próximo como quem? A nós mesmos. Então a gente já entendeu. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Eu me amo para que eu possa amar o próximo da forma como eu me amo. E hoje, o que será que o Senhor quer falar? Aqui na Bíblia, tá vendo? A Bíblia é onde Deus fala, onde Deus revela pra gente. O que é que essa Bíblia, tá vendo aqui que tem três mensagens aqui? O que é que essa Bíblia hoje, a mensagem, quer nos revelar nessa noite? Essas 3 mensagens que a palavra do Senhor quer nos revelar. O que será? Hoje nós vamos aprender a cuidar das nossas coisas. Como assim, pastora? Eu quero que você repete uma frase. Uma desordem chama outras desordens. Você entendeu o que você disse? Uma desordem chama outras desordens. Por que eu estou falando isso para você? Hoje, o Senhor quer que você olhe para as suas coisas. Suas coisas. Que coisa, pastora? Como assim? Que coisa? Como é a sua vida física? Como é a sua casa? A sua casa é limpa? A sua casa é organizada? As paredes da sua casa são limpas? Sua casa tem um cheiro bom, um cheiro agradável? Ou ela cheira chulé? Será que a sua casa cheira chulé? O banheiro, será que ele cheira lixo, sujo? O que é a sua casa? A sua cozinha? A sua cozinha é limpinha? Ou você olha para a sua cozinha e sente o cheiro da pia suja? Quem já sentiu o cheiro de pia suja? É quando fica o quê? Comida, resto, não é? E ali fica lá. Quem vai lavar? Quem vai lavar? Fica aquela sujeira, aquela coisa. Gente, eu não estou falando aqui de riqueza. Eu quero que vocês compreendam a mensagem do Senhor. Eu não quero que você
pense em riqueza, é outra coisa. É outra coisa. A gente tem uma conhecida que o chão da casa dela era chão de terra batida. Ela morava na comunidade, chão de terra batida, e a casa era limpa. Não estou falando de riqueza, estou falando de limpeza. Está conseguindo entender a diferença? A terra ali, ó, o chão de terra batida, mas ela tinha ali, ó, os tapetinhos, tudo arrumadinho por cima para que a pessoa entrasse, não sujasse o pé. Ah, mas o tapete não era novo, mas era o quê? Limpo. Ah, mas o sofá da pessoa ali, cobertinho, bonitinho, com a capinha. Ah, mas o sofá tinha furo, era furado, o sofá não era novinho. Não era um sofá novo, mas ele era um sofá como? Limpo. Era o melhor que ela poderia ter naquele momento. Você consegue compreender? Da forma como ia agradar a Deus dentro da sua casa. Eu estou falando isso para vocês, gente, porque eu quero te perguntar aí uma coisa. O seu carro, não importa o ano, não importa o modelo, seu carro, ele é limpinho? Ele é arrumadinho? As pessoas conseguem enxergar nos seus bens o poder de Deus na sua vida? De novo, não estou falando de riqueza. Não estou falando de riqueza. Eu quero falar de um experimento. Pastora, mas por que você não está falando isso num culto? Eu não estou conseguindo entender esse culto hoje. Eu quero que você preste muita atenção. Foi feito um experimento. Um experimento com carros. Eles pegaram 2 carros. Um carro estava em perfeito estado. Eles colocaram esse carro num lugar de periferia, um lugar ali perigoso. Colocaram aquele carro, onde passava muita gente, muito fluxo de gente. E colocaram também, perto desse carro, um outro carro, que era parecido com o outro. Um carro também bom, novo, bonitinho. Só que esse carro ele estava com a janela quebrada. Então, 2 carros novos, mas um carro estava com a janela quebrada. Fizeram esse experimento. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que o carro que era novo, ao passar dos dias, continuou o quê? Novo. E o carro que também era o quê? Novo. Só tinha a janela sabe o que aconteceu? Já que estava quebrado, as crianças tacaram pedra. Teve gente que foi lá, roubou a roda. Outro foi lá, roubou, quebrou o vidro. Olha só, tudo acontecendo. Alguém passou lá e ó, pichou o carro. Tudo isso aconteceu com o carro novo por causa de uma simples janela que estava o quê? Quebrada. Você entendeu que eu falei que caos gera mais caos? Ele atrai mais caos. Uma desordem, ela gera mais desordens. E esse não foi o único experimento, não. Eles contam que tinha lá um prédio, né, de moradia de pessoas que eram da comunidade. Aí construíram então um prédio ali impecável, habitacional, sabe? E aí estava impecável, novinho, pintadinho, arrumadinho, foi entregue a um grupo de moradores ali, né, da comunidade. Estava intacto. E ele permaneceu intacto. Sabe até quando? Até a primeira janela quebrar e ninguém arrumar. Quando a primeira janela quebrou e ela não foi consertada, sabe o que aconteceu com aquele prédio? Ele virou um lixão. Quebrou-se a segunda, a terceira, as outras janelas, ninguém mais se importava. E ali as pessoas já pegavam, já jogavam o lixo no chão, ninguém mais recolhia os lixos como no início. No início as pessoas tinham aquela sensação: uau, eu
eu saí da favela. E ali, de repente, o que começou a acontecer com aquele lugar? Começou a virar uma favela. Eles começaram a jogar coisas no chão, lixo no chão, as coisas, começou a pichar a parede, começou a quebrar as portas, e aí ninguém arrumava, ninguém tinha motivação de nada para consertar, para arrumar, para restaurar. Os lixos foram juntando no canto, picharam o prédio e virou um verdadeiro lixo. Um prédio que foi entregue novo e tá. Por que isso acontece, sabe? A nossa mente, a nossa cabeça, o nosso cérebro, né? Ele tem essa coisa, sabe? De manter aquilo que é limpo. Ele acompanha o ambiente. Então, aqui na igreja, quantos lixos tem no chão? Olha aí. Nenhum. Se você abrir uma bala, você vai jogar o lixo aqui no meio? Não. Porque não tem nenhum. E se tivessem vários? No dia da festinha, algumas crianças pegaram e jogaram o lixo aonde? No chão. Sabe o que aconteceu? Uma, duas jogou porque esqueceu. As demais jogaram porque pode jogar. Se tem lixo no chão, então está o quê? Liberado. Está liberado. Se tiver um lixo no chão, a criança vai jogar. Vai ter a ideia de fazer o quê? Eu vou jogar. Porque o ambiente, ele faz isso, gente. O ambiente atrai o nosso cérebro, sabe? Um ambiente organizado, ordenado, limpo, ele se esforça para manter o padrão. Agora, num ambiente onde começa a ter sujeira, coisa quebrada, não importa. Se o seu carro é todo bagunçado, vai entrar um mecânico no seu carro com a roupa toda suja de graxa, vai sentar e vai estragar o seu banco. E tudo bem, porque seu carro é uma zona mesmo. Agora, se seu carro for tudo bonitinho, arrumadinho, ele vai ter o capricho de fazer o quê? Colocar uma capa para poder sentar, para poder não estragar o seu carro, o seu banco. Você consegue entender? É uma coisa que puxa. Eu percebo lá na fábrica quando a gente vai carregar os carros. Quando o carro é arrumadinho, eu falo pro Thiago, faz bonitinho, coloca o carro. A mercadoria, cuidado para você não arranhar o carro do cliente. Ele vai lá com o carro, coloca, faz todo o desenho com calma para não estragar. Quando o cliente vai, pode socar aí, soca mais, não tem problema não, ele está empurrando, ele vai se preocupar? Se o próprio cliente, que é o dono do carro, está empurrando, falando que tanto faz, ele vai se preocupar? Vai socar de qualquer jeito, fica aquele padrão. A gente acompanha os padrões estabelecidos. E aí que vem o negócio. Aí que vem a coisa. Falei para você que a gente ia aprender 3 lições aqui. Falei? Quem vai pegar a primeira lição? Vai vir, Gabriel? Vem cá, Gabriel. Venha, Gabriel. O que a lição de 1 Coríntios 14, 33 nos ensina? Olha só. 1 Coríntios 14, 33. Deixa eu pegar aqui. Coríntios 14, 33. Eu leio a primeira palavra ou a mensagem? A mensagem, depois a palavra. Então vira lá. Vira lá. Vamos ver se eles conhecem já essa frase, se eles se esqueceram. Shalom. Vocês se esqueceram disso? Não. Tem gente que não se esqueceu. Mas também ficou só na cabeça. Não trouxe para a atitude. O primeiro culto do ano a gente falou, esse ano de 2025 será o ano do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Isso significa shalom, que é a paz de Deus. Isso significa shalom, que é quando você tem ali aquela tranquilidade que as coisas estão todas alinhadas.
O que a palavra de Deus diz, se você quiser acompanhar 1 Coríntios 14:33, porque Deus não é Deus de desordem, senão de paz. Repete aí, porque Deus não é Deus de desordem, senão de paz. Gente, essa pregação veio no começo do ano e nós estamos exatamente aonde? No meio ano. Quer dizer, meio ano passou. Para algumas pessoas funcionou, para outras não funcionou e Deus está falando. Ou para algumas pessoas tinha tanta coisa para consertar que ela começou consertando e ainda não deu tempo de ajustar, mas Deus está te lembrando. Não saia do seu propósito. Se o propósito é consertar, você precisa consertar. E quando a gente pregou lá, a gente falou que o físico refletia a nossa vida. Quem lembra? O físico, a gente falou, reflete a nossa vida. Lembra disso? O físico reflete a nossa vida. Se eu estou em falta com Deus, se eu preciso me consertar com Deus, eu tenho que fazer. Eu não posso deixar um caos gerar vários caos. A gente fala, né, do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A gente foca muito no físico. Porque sim, o físico aqui, ó, tem a ver, ó, com a gente aqui, ó. Pastora, o que tem a ver com a minha vida espiritual, emocional? Gente, já foi comprovado que a confusão da nossa mente é porque a nossa vida está bagunçada. Uma vida bagunçada te atrapalha de orar, te atrapalha de crer, te atrapalha de ser grato. Como você vai ser grato no meio da bagunça, onde as coisas não fluem, onde tudo é sujo, onde o seu clima fica para baixo, seu ânimo fica lá no chão? Como você vai ser grato pela casa que você tem hoje, pelo carro que você tem hoje, se ele é um lixão, porque você olha para aquilo como um lixão? Ninguém é grato pelo lixo, alguém é grato pelo lixo. Então você tem que olhar para as suas coisas de outra forma. Vai precisar consertar, vai precisar arrumar, vai precisar fazer. O que é que tem dentro da sua gaveta? O que é que tem dentro das gavetas do seu armário? O que é que tem dentro das gavetas do seu guarda-roupa? Você sabe o que tinha dentro da gaveta do meu armário semana passada? Você ri? Sabe o que tinha dentro da gaveta da minha cozinha? Xixi e rato, muito. E a gente precisou tirar tudo, lavar, arrumar, desinfetar. Poderia ter morrido minha família, porque com tantas, tinha muitos talheres em cima, ninguém viu que o rato tinha passado, feito xixi, ficou lá embaixo. Estava uma poça. Se a gente não vê, o que ia acontecer? Morte. 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 Porque a gente pega ali a comida dali. Morte. Ah, mas estava arrumado. De fato, estava ali arrumado um padrão. Não estava supervisionado, não estava com cuidado. Não estava de fato sendo cuidado, você entende? A gente vai ter que cuidar, a gente vai ter que abrir as nossas gavetas. Ver o que tem na nossa gaveta. A roupa que você não use só está lá e está deixando de abençoar outra criança, outra pessoa que poderia ser abençoada. Está lá na sua gaveta, ocupando o seu espaço, fazendo não caber com as roupas dentro do negócio. Então, se Deus trouxe esse start para a gente vai ter que acordar. Sim ou não, igreja? Sim. Sim. A gente tem que parar, tem que olhar. Olhar nos detalhes, como que estão as coisas. E aí, quando eu vi que estava uma bagunça, eu comecei a tirar outras bagunças.
fazendo o que é básico. Eu vou deixando. E aí que vem o negócio. A bagunça, ela esconde muitos problemas. A bagunça que a gente vai deixando, ficando, acumulando. O que é quebrado, aí a gente nem conserta, nem joga fora. A gente só vai acumulando, virando lixo e bagunçando. Essa bagunça, ela traz sérios problemas. Você quer saber qual o maior problema da sujeira? Quem quer saber? A Bíblia vai revelar para a gente aqui. Qual o maior problema da sujeira? Quem vai fazer isso? Dengue. Vamos lá. Vamos saber o que Deuteronômio 23, do 12 em diante, revela. Primeiro você vai abrir a mensagem, depois eu vou ler a palavra. Vai lá. Ó. O que está escrito aí? O diabo se esconde onde Deus não está. O diabo se esconde aonde Deus não está. Pensa comigo. O diabo frequenta a mesa em que Jesus está sentado? Não. Ele frequenta a mesa onde Jesus não está. Você consagra a sua casa para Jesus. Quem já consagrou? Falou, Jesus, essa casa é tua. Quando você consagra para Jesus, significa que você tem Jesus na sua casa, que o diabo não está lá. Mas e se o diabo estiver? Agora tem uma questão aí. E se o diabo estiver? O que significa? Jesus não está. Porque dois senhores não podem o quê? Habitar juntos ali no mesmo espaço. Ou é de Jesus ou não é. E é tão confortável falar que a nossa casa é de Deus, né, gente? Não é confortável? Nossa, casa de Jesus. Fala o Espírito inteiro. Na casa de Deus, na casa de Jesus. Mas aí, a palavra de Deus, em Deuteronômio, pode colocar. A palavra de Deus diz assim, ó. Para você não achar que é coisa da minha cabeça. Está na Bíblia, tá, gente? Está na Bíblia. Determinem um local fora do acampamento de vocês, onde vocês possam evacuar. Evacuar é fazer as suas necessidades, fazer cocô. A Bíblia, ela vai falar evacuar, ela vai falar fazer as suas necessidades fisiológicas. Algumas palavras falam de uma forma ou de outra. Mas é isso que significa. Naquela época ali, em que eles estavam ali no deserto, que eles estavam vivendo, tinha esgoto? Tudo era muito organizado? Não. E aí tinha uma questão. A probabilidade de ter sujeira, de ser uma fossa a céu aberto, o acampamento, o arraial deles, né, do povo de Deus, a possibilidade de ser uma fossa era imensa. Você nunca parou para pensar nisso, né? Porque você lê lá que no frio tinha coluna de fogo, né? Esquentava todo mundo à noite, também guiava o caminho. De dia no calorão tinha lá a nuvem, que fazia o quê? Protegia do sol escaldante. Você pensou em tudo, nas roupas, que a palavra do Senhor fala que não o quê? Não estragava. Imagina ali, ó. Ela é criança, ela cresce e o sapato cresce junto. Olha a provisão de Deus. Mas você nunca pensou na parte que poderia fazer com que Deus não estivesse no meio dele, né? Mas a Bíblia fala. E fala assim, ó. Determine um local fora do acampamento onde vocês possam evacuar. E como parte do equipamento de vocês, tenham algo como uma pá para cavar
e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes, pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo acampamento para protegê-los e entregá-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo. Olha só, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Olha isso. Quer dizer, olha isso. Se o acampamento tem que ser o quê? Santo. Quem é que fala que a sua casa é santa? Sua casa é santa? Pastora, não era para ser, né? Agora eu estou meio confuso, não era para ser santa. O foco, a meta é que seja. Aqui a meta tinha que ser que fosse santa. E qual é a ordem dada? A ordem dada é a limpeza, a organização. Você acha que Deus tinha que virar para o homem e falar, ó, quando você for fazer cocô, você vai pegar uma casinha, vai fazer um buraco, fazer cocô no buraco, cobrir, para aquilo ficar ali e não virar um lixão para quando Deus passar, para Deus passar num lugar santo, ficar se desagradando com a falta de limpeza. Significa que a sujeira desagrada a Deus. Se Deus se agradasse da sujeira, ele ia falar assim, todo mundo sabe que o homem tem necessidades fisiológicas. Tudo bem. Deus falou tudo bem? Mas não são necessidades. Então, a gente faz sujeira, a gente faz sujeira. É do homem, a gente faz sujeira. E a gente precisa saber limpar a nossa sujeira para que Deus não se desagrade de nós. Porque aqui fala, a ponto de que, para que Ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável, se afaste de vocês. A sujeira é tão desagradável para Deus, que pode fazer Deus se afastar. E aí você ora, você jejua, você vem para a igreja, você não falta um culto e você não sabe porque as coisas da sua vida não dão certo. E aí é por causa de uma coisa. Deus não se agrada da sua sujeira. Você vive na sujeira. E Deus não se agrada. Olha que forte. E aí que vem o perigo. Se Deus saísse daquele acampamento, quem é que entraria? Já. Porque assim, se você deixa a sua casa imunda, se você vive na imundície, Deus vai se afastar de você. E ao Deus se afastar de você, abre-se a porta para o inimigo entrar e fazer o quê? A festa, para entrar e acabar com tudo. Poxa, pastora, mas então se eu sou bagunceiro, pode ser que o diabo esteja na minha casa? Eu não estou falando isso para te desanimar. Eu estou falando isso para você acordar, decidir mudar, porque você pode mudar, e tirar o diabo de lá. Para Jesus poder fazer o quê? Morar lá. Para Jesus entrar lá. Gente, eu não estou brincando com vocês. Conforme eu limpava o rato, eu passava mal. Eu não estou brincando com você. Eu sou uma pastora. Eu sei quando eu estou passando mal, porque é algo físico. E eu sei quando era ali uma coisa espiritual, que estava gritando, querendo, sabe, espernear. Porque o diabo não ia conseguir destruir minha família colocando o pecado. A gente não bebe, a gente não fuma, a gente não se prostitui, a gente já venceu. Então o diabo queria matar a gente com outra ideia. Você entende? Com outra ideia. Olha que ideia incrível. Uma ideia que ninguém vai acreditar, que ter uma casa suja é algo tão horroroso para Deus, que Deus não está lá, quem está lá é o diabo. E aí as coisas não funcionam dentro de casa, às vezes não sabe por quê.
mudar. Quando você tira a limpeza, quando você tira a sujeira física, você também tira a espiritual. Quando você arranca o diabo numa área, aquele diabo que estava atuando ali, colocando desânimo dentro de casa, tudo que era dentro de casa também sai, porque é o mesmo demônio que estava atuando na sujeira, estava atuando em outras coisas. Você consegue entender aonde o mal atua? Aonde o diabo se esconde? Aonde Deus não está? Qual era a preocupação aqui? Que o povo mantesse limpo o acampamento, para que não corresse o risco da sujeira fazer Deus se afastar deles, porque essa era a forma como o diabo ia entrar. Era Deus se afastar. Consegue compreender? Quem está compreendendo, diga eu, pastora. Está vendo? Sim. E agora então vamos para a terceira mensagem que a Bíblia nos esconde. Quem vai? Quem vai? Vem cá, você. Vem cá. Vamos lá. Está lá em Marcos. Mas primeiro ele vai ler aqui a lição, depois nós vamos ler a passagem. Vamos lá. Qual a terceira lição que o povo precisa aprender hoje? Vira aí. Vamos ler junto? Levanta aí, amiga. Fórmula da bênção é igual à certa. Quase saiu, gente. Vocês estão com um probleminha de atraso ali. O ritmo não foi o mesmo, não. Fórmula da bênção. Qual que é? Organização mais certa. Organização mais fé. É o quê? Certa. Certa. Um detalhe muito importante daqui na tia. Obrigada. Há um detalhe muito importante, que a fé seja certa. Porque tem gente que tem fé, mas a fé dela é uma fé errada, fé em coisas erradas. A fé é certa, mas a organização é a fórmula da bênção. E aqui, nessa passagem, ela está falando justamente, eu vou ler aqui para você. Vamos ver se você conhece a passagem que eu, falando em bênção, vamos ler a passagem que fala de bênção. Não é uma bênção, duas bênçãos, são muitas bênçãos. Olha só. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo os pães, deu aos seus discípulos para que o distribuíssem. E todos repartiram, e também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram. Olha só, sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Os que comeram pães naquele dia eram mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, que naquela época não estavam aqui na conta. E sempre tem mais mulher e criança, hein? Quantos milhões ali, quantas mil pessoas ali foram alimentadas? Isso é bênção ou não é? Sim. Isso é bênção? Qual é a fórmula da bênção? É fé, pastora, porque o Senhor Jesus teve que pegar só aquele tequinho de comida para dar para uma multidão. Então você acertou. Uma parte é fé mesmo. Sem fé, aquela multidão ia sair dali com o quê? Com fome. Ia ter bênção? Não. Mas sabe o que a gente pulou aqui? Nessa passagem, a gente pulou o versículo 39, versículo 38, os versículos que vêm antes. Sabe o que esses versículos falam? Falam que antes do Senhor Jesus realizar a multiplicação, ele deu uma ordem. Sabe qual é a ordem? Organizem o povo em partes. Vocês vão parar tudo. Vão organizar, vão separar em grupos de 50, em grupos de 100. Vai fazer tudo separadinho, tudo bonitinho. Isso aconteceu antes da fé. A organização veio e depois veio o quê?
porque aí ia ter a multiplicação. Mas imagina uma multiplicação sem organização. Primeiro que não teve. Porque senão não seria a multiplicação. Seria a bagunça, não seria a bênção, seria a bagunça. Seria a confusão. A história da confusão. A primeira confusão dos pães e peixes. Já pensou a gente lendo aqui? A primeira confusão dos pães e peixes? Pensa aí. Vamos colocar por baixo. Vamos fingir que cada marido tinha só uma esposa. Que cada esposa tinha só um filho. Então nós estamos falando de 15 mil pessoas. Isso é muito pouco. Não foi. Foi quase a 100. Mas vamos fingir que foi 15 mil. Tá? Para a gente ter uma... Imagina 15 mil pessoas brigando pelo peixe, furando a fila. Gente, eu já distribuí para 100 crianças aqui presentes. 100. Agora imagina milhares de pessoas sem organização. Sabe o que ia acontecer? Não ia ter multiplicação. Porque senão a história relatada seria a história da confusão dos pães e peixes. Não da multiplicação dos pães e peixes. E assim empurra uma briga, um querendo mais que o outro, um arrancando o outro, todo mundo para cima de Jesus. Cadê Jesus? Passaram por cima. Mas não era isso que vai acontecer, não era na cruz. Passou por cima. Jesus ficou. Gente, é engraçado. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Sem fé não tinha bênção. Sem fé não ia ter multiplicação. Mas sem organização também não ia ter a bênção. Ia ter bagunça, ia ter briga, ia ter empurra. Ia ter qualquer desordem que não desagrada a Deus. Como que Deus ia trabalhar no lugar onde Ele está? Enojado, desagradável. Se Ele falou lá no primeiro, na primeira palavra que a gente leu que o quê? Na primeira? Foca aqui, qual foi a primeira? Porque Deus não é Deus de desordem, senão de paz. Não ia ter multiplicação. Não ia fazer milagre nenhum no meio da bagunça, no meio do empurra. Então, gente, e agora, pastora? E agora? Agora a gente está descobrindo a fórmula. O que a gente vai fazer? Gente, a desordem, ela revela alguns problemas na nossa vida. Eu vou falar rapidamente por causa do horário, mas eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou citar alguns problemas, tá? Que o que eu vou ler agora são questões científicas. É sobre ciência o que eu vou ler aqui. Estresse e ansiedade. Presta atenção. Um guarda-roupa bagunçado, um armário bagunçado, pode ser um sintoma de estresse ou de sobrecarga emocional. E a desordem pode até aumentar a sensação de caos. Sabe quando uma pessoa está tão assim para baixo, tão sobrecarregada, ela não consegue levantar e ter vontade de fazer nada? Alguém já passou por isso? Tem que vencer. Vai ter que vencer isso, gente. Vai ter que vencer a falta de vontade, a falta de ânimo, a falta de tudo para passar por cima. Outra coisa, falta de autoestima. Em algumas situações, a desorganização pode indicar baixa autoestima e desinteresse em cuidar de si mesmo, não valorizando o que tem. É como a gente falou no domingo, né? No domingo a gente estava falando sobre isso. Às vezes a pessoa, ela faz tudo para tantos, mas a autoestima dela é baixa. Ela vem, ela cuida, ela faz as coisas para os outros, mas quando ela tem que parar para cuidar das coisas dela, para organizar as coisas dela, para priorizar ela acha que ela não é merecedora daquilo. Ela não acha que ela merece uma casa agradável, um carro agradável. Então ela aceita aquela sujeira, aquele lixo, aquela quebradeira toda e segue. Outra coisa, procrastinação. O que é
procrastinar? É o ato de deixar sempre para depois. Talvez isso seja uma mania de infância. Ah, depois eu faço. Que pai já ouviu isso do filho? Ah, depois eu faço. Quem já? E você, já falou com seus dedos? Ah, depois eu faço. Estou cansado agora. Depois eu faço. A dificuldade que a gente tem em manter o guarda-roupa, armário, a nossa casa organizada, pode estar relacionado à mania de deixar para amanhã, ou a dificuldade de tomar decisão. Quando a pessoa, ela não ora, lembra que eu falei sobre oração? Ela tem dificuldade de tomar decisões. Então ela não olha uma coisa errada e toma a decisão. Peraí, eu vou arrumar isso aqui tá feio. Deixa eu arrumar. Não vem a decisão, sabe? Ela não tem isso. Ela olha aquilo, até incomoda. Mas a preguiça, né? Maior. Então não deixa que amanhã a gente faz. Isso é um problema. E por fim, um dos maiores problemas aqui, traumas. Em casos mais graves, a desordem pode estar relacionada a traumas psicológicos. A dificuldade de enxergar que o seu passado não é o seu presente, não é o seu futuro. Tem gente que viveu na infância na desordem. Foi o que aconteceu. Ela viveu na desordem. Agora ela cresce e ela tem a opção de falar o quê? Eu não vou viver na desordem. Mas tem gente que traumatizou, sabe? Ela sempre não ter, tudo na casa dela era quebrado, tudo era ruim, e ela traz essas manias, esses traumas. Ela vê um negócio quebrado na rua, ela quer levar para casa. E tem gente que é pior. Tem gente que traz para casa o que é bom, ela compra coisas que não estão quebradas, mas chega na casa e quebra. Precisa quebrar. Porque senão ela sente que ela está traindo a família. Que vive na quebradeira. Isso é psicológico. Eu vi um médico falando sobre isso. A pessoa sente que está traindo a família, porque a mãe não conseguiu se organizar, porque o pai não estava lá, porque os irmãos, porque eles não tinham. Então, eu não posso ter uma casa limpa, eu não posso ver arrumação, eu não posso ter uma casa. A pessoa acha que ela não merece. Porque o outro não tem, você também não tem. Você já se acostumou. Mas, gente, falando de costume, quando Deus manda o povo sair do Egito, a guerra de Deus com o povo era fazer o povo perder os costumes do Egito. Gente, a luta de Deus na sua vida é fazer com que você perca os seus costumes do passado. E quando eu falo isso, você pensa nos vícios que você tinha, mas talvez já venceu. No pecado que você vivia, mas talvez já venceu. Ou não. Ou até hoje Deus está lutando para isso. Mas tem gente que Deus já venceu essa parte e ainda falta a parte física. Ainda falta a parte da mente, de Deus tratar o quê? A mente da pessoa. E agora, como é que a gente faz? Agora a gente vai mudar. Repete assim, ó. Feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que perfeito. Quantas vezes você não fez as coisas? Porque você falou, não vai ficar perfeito, não vou nem fazer. Ah, esse guarda-roupa não é bonito, não é do jeito que eu queria, nem vou arrumar. Ah, mas se eu fizer, não vai ficar do jeito como eu queria. Eu nem faço. E assim você vai deixando de viver hoje, na busca incessante por algo que nunca vai chegar. Ai, pastora, você vai ficar falando isso? Porque se você não sabe valorizar o que você tem, como que você vai valorizar o que você não tem? Você tem que começar a valorizar o que você tem. Você tem que começar a fazer o feito. E o feito, quando você perceber, eu vou fazer o feito, vai ficar melhor do que perfeito. Eu estava em casa arrumando o meu, e eu estou sem lugar para guardar sapato, estou sem sapateira. E eu comecei a pegar as caixinhas de sapato, ia juntando uma caixinha do outro, e arrumei lá embaixo do negócio uma caixinha e escrevi na frente: tênis de pregar, sapato de pregar, sapato preto, sapato de luz. Pô, mas que feio! Mas tá limpo, tudo limpo. Eu sei
condições que eu for reformar, eu vou fazer o quê? Vou comprar uma sapateira e vai ficar perfeito. Está perfeito? Não, mas está feito. Sabe como que estava? Estava um sapato jogado em cima do outro, uma bagunça, sapato estragando. Perdi-se junto com o sapato, não sei onde está mais. Eu perdi, eu acho que o sofá comeu, alguma coisa aconteceu. Eu perdi. Eu falei, não pode ser. Como que o sapato some dentro de casa? Subiu. Igual as meias. Alguém passa por esse problema, eu acho que sim, né? E você está entendendo? Quando ontem eu olhei e falei assim, eu vi tudo bagunçado, eu falei, eu vou fazer um feito. Gente, quando terminou, estava tudo ajeitadinho. Não estava ainda do jeito do meu sonho. Não está. Se eu falar que está do jeito do meu sonho, eu estou mentindo. Mas eu glorifiquei a Deus. Deus, obrigado pelos sapatos que me deu. Não vai estragar. Vai ficar ali, bonitinho, arrumadinho, limpinho, separadinho. Não vai ficar tudo jogado, tudo uma bagunça. Vai ficar arrumado. Então, feito é melhor do que perfeito. Você vai guardar isso no seu coração. E aí você vai fazer uma lista na sua casa. Você vai olhar cada parte da sua casa, fazer uma lista. Eu tenho que arrumar isso. Você vai anotar. Você vai olhar para o seu guarda-roupa, está ruim, eu vou arrumar o meu guarda-roupa. Você vai escrever, arrumar o guarda-roupa. Separar isso, arrumar aquilo. Está quebrado tal coisa? Eu vou consertar. Não tem conserto? Vou para o lixo. Mas eu não vou manter nada o quê? Quebrado, nada estragado. Você vai fazer isso. Você vai jogar fora o que é desnecessário. Eu tinha tanta coisinha que eu não ia usar nunca mais. Eu tinha nas gavetas coisas que ninguém usa. Quem já viu? Gaveta de coisas que você bota lá e nunca mais você vai abrir aquela gaveta. Ela vai morrer. Por que ela existe? Tira. Joga fora. Joga. É uma libertação. É uma libertação. Vai por mim. Eu estou falando da minha vida, tá? Vai por mim. É uma libertação. Tira o que não tem que ficar. Tira o que não está legal. Sabe? Tem coisa que está lá. Ai, eu vou emagrecer, eu vou entrar. Está lá. Tira o que não vai funcionar. E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um prazo. Nós vamos dar um prazo, gente. Por quê? Cadê aqui? Nós vamos dar um prazo. Porque tudo que a gente deixa sem prazo, sabe quando vai ser feito? Jesus vai voltar. Aí já pensou se a gente não subir? Mas eu não pego. Não devo. Não, você não vai subir porque o Senhor não está com você. A sujeira. Aí você vai perceber lá, só vai passar 10 anos e a gente não vai perceber que a gente tem que mudar. Se acostume-se com a limpeza física e espiritual. Amém, pessoal? Nós vamos dar um prazo, vai ser o mês de agosto. Você vai chegar na sua casa e você vai separar o que você precisa consertar. E você vai fazer uma meta. Nesse domingo, eu vou ter um tempo para fazer isso, eu vou arrumar isso. No outro domingo, ou nessa quarta-feira, não tem culto à noite, eu vou fazer isso. Você vai organizar a sua vida física. E por que eu falei para você, sobre você pegar esse azeite? Porque você vai fugir. Toda vez que você arrumar, você vai arrumar essa gaveta hoje? É essa gaveta que você vai arrumar. Então você vai ungir. Meu Deus, com a sujeira, com a bagunça, eu repreendo todo o mal. Essa gaveta é tua. Eu dou para o Senhor essa gaveta. Eu te consagro minhas roupas, minha vida. Eu te consagro a roupa do seu filho, você vai ungir. A roupa dos seus filhos. Meu Deus, eu consagro meu filho para o Senhor através da roupa dele. Porque não é importante Paulo não mandar um pedaço da roupa dele e curar as pessoas? Era um pedaço da roupa dele que curava as pessoas.
dá sabedoria, me dá força para trabalhar, sabedoria para poder saber comprar as coisas. Eu quero que o Senhor abençoe o meu armário. Você vai ungir, você vai consertar a sua vida. Eu quero convidar você aqui a viver uma vida nova. E a gente vai fazer isso em todos os aspectos. Tem gente, por exemplo, que tem que se consertar com Deus porque não consegue vir no culto. Vem num culto, fica 2, 3 dias sem vir, vem no outro culto, vem. Você tem que ter responsabilidade, é vir. Não existe a possibilidade de não vir no culto. Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com mal-estar. Não existe a possibilidade de eu não vir no culto. Eu venho, vou ter que vir. Você tem que consertar tudo em você. Conserta, começa a consertar o seu caráter. Começa a consertar seu coração, sua mente, como a gente falou no domingo. A oração de domingo era para isso, para consertar o seu caráter, e agora vai consertar as suas coisas. Amém, pessoal? Amém. Ah, pastora, mas é difícil. E quem te falou que era fácil? Eu concordo. Tem uma pessoa que concorda que é difícil organizar as coisas, sou eu. Não, de verdade. Quem está acostumado comigo sabe que eu sou uma pessoa que tem dificuldade, eu ia falar desorganizada, mas eu não vou profetizar isso. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade com organização. Eu sou sanguínea da vida. Sou animada. Uou! Vamos começar a limpar isso daqui. Primeira caixinha de carta. Já era. Projeto foi sabotado. E eu mudei isso desde a semana passada. E eu vou te falar uma coisa. Ontem eu comecei a arrumar meu quarto. E eu não estava com o objetivo de arrumar, porque eu falei, vou arrumar meu quarto só na sexta-feira. Hoje eu não vou arrumar porque eu estava me sentindo mal, eu passei mal esses dias. O pessoal sabe, eu estava um pouco com labirintite e tal. E aí eu falei, hoje eu não vou. E aí levantei e me deu a atitude de começar a arrumar. Sem intenção, gente. Só fazendo. Acredite se quiser. Se você começar, uma hora acaba. Gente, eu me emociono. Não, palmas para Jesus. Sério. Comece sem a intenção. Começa por um pedacinho. Fala assim, não vai dar tempo de eu fazer tudo, então eu vou fazer esse pedaço. Quando você vê, já foi. É igual vir pro culto. Se você falar, eu não vou voltar nem no culto a partir de hoje, nem você não acredita. Mas se você falar assim, pastora, quinta-feira eu estou aqui. Quem pode estar aqui quinta-feira na feira? Amém? Você vai estar aqui quinta-feira. Na quinta-feira você